A oradora agora é a vereadora Silvia, da bancada feminista, que ocupa a tribuna por 5 minutos. Vereadora, por favor. Boa tarde a todos os colegas vereadores, a todos que nos acompanham. Eu queria dizer que nós não podemos nos acostumar com as tragédias que têm se abatido sobre o nosso país. Nós não podemos nos acostumar com as mais de 564 mil mortes, fruto de uma política genocida que o governo Bolsonaro teve para a pandemia. Nós não podemos nos acostumar com as milhares de pessoas que foram entrar na fila da fome, que o Brasil de novo entrou no mapa da fome, pessoas numa fila para conseguir um pedaço de osso com um pouquinho de carne. Nós não podemos nos acostumar com as ameaças fascistas de um governo que inventou uma mentira para fazer ameaças golpistas no nosso país e que no dia de hoje teve a pachorra de desfilar com tanques de guerra em Brasília para intimidar o Congresso Nacional a votar o voto impresso. Uma verdadeira mentira, um teatro trágico que o governo Bolsonaro está fazendo com o nosso país. O voto impresso que o Bolsonaro diz que tem que ter é uma verdadeira invenção da cabeça de uma pessoa que quer arrumar algum pretexto para não reconhecer o resultado eleitoral, porque ele sabe que a popularidade dele está lá embaixo. Ele sabe que por todas as políticas erradas, por todas as políticas genocidas que ele tem adotado, o povo não vai votar mais num governo Bolsonaro, e ainda bem. Ele sabe que as eleições de 2022 ele não ganha, e é por isso que ele inventou uma bravata, que é essa questão de que tem fraude na eleição. Aqui na Câmara dos Vereadores, todo mundo que está aqui foi eleito com o voto na urna eletrônica. Lá em Brasília também, todos os deputados, em todo o país, foram eleitos com o voto na urna eletrônica. Aliás, desde que as urnas eletrônicas foram instauradas, não existe nenhum tipo de denúncia de fraude ou provas de fraude. O próprio Bolsonaro disse que ia provar e não provou coisa nenhuma. Ou seja, em cima de uma mentira, em cima de um teatro, na verdade, o que ele está fazendo é ameaçar o não reconhecimento do resultado das eleições de 2022, em que ele vai perder. Porque tudo que ele fez de ruim para o nosso país, as mortes, a fome, o desemprego, a economia que vai de mal a pior, o ataque à população LGBTQIA+, o ataque às mulheres porque é machista, porque é misógino, o ataque ao povo negro porque é racista, o ataque às populações indígenas, tudo que ele fez de ruim ele vai pagar. Nós queríamos derrubar o Bolsonaro já pelo impeachment, mas se isso não for possível, nós vamos derrubar pelas urnas e pelo voto na urna eletrônica. Por quê? Porque o que ele está fazendo de ameaçar com o voto impresso nada mais é do que argumentos para não reconhecimento de um resultado eleitoral, para tentar ameaças golpistas e fascistas que nós não vamos admitir. O que aconteceu em Brasília hoje é muito grave. É muito grave que um presidente da República, no dia em que o Congresso Nacional vai votar uma medida que ele mesmo quis que votasse, que é a questão do voto impresso, desfile com tanques de guerra e coloque o exército a serviço dessa ameaça golpista. Isso é muito grave. E assim como nós não podemos nos acostumar com as mortes pela Covid, nós também não podemos nos acostumar com ameaças golpistas e fascistas do governo Bolsonaro. As urnas eletrônicas são seguras? Sim. As urnas eletrônicas não são ligadas a nenhum tipo de rede de internet, como as fake news disseminadas pelo WhatsApp correm. As fake news bolsonaristas. As urnas eletrônicas encerraram, na verdade, episódios de fraudes eleitoral. E o que o Bolsonaro quer retomar é sim o voto de cabresto, porque se tivesse voto impresso, as pessoas teriam que provar em quem votou, provar para as pessoas que vão lá na hora da urna ficar esperando em quem a pessoa votou, porque prometeu isso, porque prometeu aquilo outro. Porque os milicianos fazem isso em territórios chefiados pela milícia que apoia e que sustenta o governo bolsonarista. Por tudo isso que eu falei aqui, nós acreditamos
temos plena certeza de que é necessário, mais do que nunca, a gente continuar mobilizando. Nós tivemos já vários atos pelo Fora Bolsonaro, aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, mas também por todo o país. E nós temos um novo ato marcado para o dia 7 de setembro, dia da independência. Nós precisamos, a verdadeira independência, uma independência que retome, que reconstrua o nosso país, não para ser submisso, não para ser subjugado e não para estar nas mãos de um fascista como Bolsonaro. A gente quer um país com justiça social, com reforma agrária, com reforma urbana, com emprego, sem fome, com soberania alimentar, com educação pública e gratuita, com saúde pública e fortalecimento do SUS. A gente precisa de um país sem Bolsonaro, um país que seja retomado nas mãos do povo brasileiro. E é por isso que dia 7 de setembro, todo mundo na rua, fora Bolsonaro, não às ameaças golpistas, não ao fascismo, e viva o povo brasileiro, a sua luta e a classe trabalhadora, as mulheres, negros e negras, população indígena, e é todo mundo contra esse governo fascista do Bolsonaro. Obrigada aí, presidente. Obrigado, vereadora Silvia. Agora com a palavra o vereador